pra me jogar no mundo, tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, e se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. E se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica como é que pôs no mundo essa pouca titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, pra ver se alguém se embala ao ronco da cuíca. Abraço pra quem fica, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus mandar, como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. Eita! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá a todos, a todas, como é que vocês estão? Eu resolvi entrar com uma musiquinha com samba, parte do alto do Jorge Aragão, né, que para quebrar um pouquinho o gelo. E para mostrar também para vocês, né, quando a gente fala, né, em tarô, quando a gente fala em espiritualidade, né, se fala em alegria, né, em bem-estar, né, e alegria mesmo, né, de se viver. Então é uma música alegre, né? Você pode pensar assim, nossa, mas não tem nada a ver essa música com tarô, né? Nem sempre que vai ler um tarô tem que ficar com uma musiquinha mística, assim, quietinha, né? Então hoje eu quis, né, mostrar para vocês que o importante é que a gente carrega dentro do nosso coração, é a nossa alegria interior. E hoje, como tá um tempinho um pouquinho cinzentado, assim, deixa eu pôr uma musiquinha para animar, para quem gosta de um sambinha, né? Eu gosto muito dessa música. E traz realmente, né, um ânimo, né? Uma alegria. Dissipa, né? Os pensamentos densos, os pensamentos negativos. Então, a música alegre, né? Que ela tem esse poder, né? A música, ela tem esse poder de nos alegrar, de fazer com que a gente saia de certas sintonias, de certos pensamentos que acabam nos trazendo emoções, né, densas, desequilibrando no nosso dia a dia. Então, quando a gente está com aqueles pensamentos remoendo, epa, é bom parar, né? Respira. Não quer fazer uma meditação? Vai dançar, cantar uma música, né? Coloca uma música, esquece, né? Muda, né? A gente tem que sair dessa sintonia, né? E ficar remoendo certos pensamentos que não vai levar a nada, que não vai nos trazer solução, muito pelo contrário, irá o quê? Fazer com que emoções, né, indesejadas, emoções de angústia, né, e emoções de raiva, e não vai nos levar a nada, muito pelo contrário, né? Vai abaixar nossa frequência vibratória e energética. Depois a gente fica mal e não sabe por quê, né? Fala, não tô bem, não sei por quê, mas é a gente mesmo que acaba atraindo isso pra gente. E até a gente voltar ao nosso equilíbrio, né? Leva um tempinho, então eu falo que isso é um gasto de energia. Não que a gente, né, tem que estar sempre em alto astral, não. A gente tem as nossas caídas, que é nesse momento que a gente tem que, né, trazer o autodiagnóstico, o porquê disso, e trazer uma lição pra gente, né, pra gente poder dar uma resposta diferente na situação que a gente está vivendo no momento, e assim a gente vai melhorando, certo? Porque hoje o tema, gente, que eu quero falar com vocês, caiu aqui, né, sobre o pensamento gera emoções, tá? Então, da onde brotam as nossas emoções? É a partir do nosso mental. Por isso que a gente fala, né? Nós não, né? Eu lembro de uma passagem bíblica de Jesus que ele falava assim: orai e vigiai, né? Orar, né? Meditar,
tá com o nosso pensamento elevado, né? E vigiar os nossos pensamentos, né? Porque é através dele que a gente acaba gerando emoções indesejáveis, que às vezes perdura por anos, né? Pra gente pensar sempre da mesma forma. E aquilo vai gerar, né, ressentimentos, né? E essa emoção, né, vai gerar o que? Um desequilíbrio interno, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio energético na nossa vida, na nossa prosperidade, na questão financeira, em tudo, né? Então, a gente é responsável por tudo que nos acontece, que nós mesmos atraímos, né? E é muito bacana a gente saber isso, a gente tem esse poder, né, de modificar as coisas através do nosso mental. Então, quando a gente fala pensamento gera emoções, pensamentos, né, que a gente fica remoendo, sabe aquele mesmo pensamento? Quando fala assim, vira o disco, tá até arranhado, e a gente não encontra a solução para isso, né? A gente quer ficar remoendo como fosse que aquilo fosse resolver, como fosse que aquilo a pessoa fosse mudar, a gente vai resolver o nosso problema. Não vai, tá? Então eu quero falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre as crenças limitantes, né? Aquilo que a gente ouviu dos nossos avós, muitas vezes dos nossos pais, né? Crenças que a gente diz que não acredita, mas está embutido na gente, né? Crenças como assim, o dinheiro não traz felicidade, né? Como assim, o dinheiro, ele acaba trazendo desgaste para a vida da gente, né? A gente tem umas coisas assim, né? Só estou citando algumas coisas também em relação ao dinheiro, né? Quem é pobre morre pobre. E, né? E umas crenças que a gente vai embutindo na nossa cabeça, né? Eu já passei de uma certa idade, quando passa dos 50, a gente não consegue mais memorizar nada. Não dá mais para estudar. Gostaria de fazer algumas coisas, mas já foi, já passou meu tempo, não dá mais. Então a gente vai embutindo crenças na gente e vai fazendo com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente tem que a gente veio fazer, aquilo que a gente realmente quer, né? E isso vai nos perturbando, isso vai nos diminuindo, vai nos restringindo, né? Em vez da gente expandir, a gente crescer, cada ano que passa a gente melhorar, a gente trazer coisas novas pra gente, a gente sempre acaba vivendo na mesmice, né? Mas eu acredito que nesse ano, aqui nesse grupo, muitas de vocês conseguiram realizar muitas coisas. Eu tenho certeza disso. Vocês foram se observar, muitas mudanças vocês conseguiram realizar na vida de vocês e internamente também, né? Faz parte de um processo. Eu acho que se vocês estão aqui no grupo, porque vocês têm fome de conhecimento, né? Tem vontade de melhorar, tem vontade de ver a vida de uma forma diferente, de uma forma melhor. Senão vocês não estariam aqui, né? Então todas vocês procuram um propósito, um objetivo na vida. Então, e o que eu quero falar para vocês sobre também as perguntas poderosas, né? Como desbloquear o nosso mental, né? Quando a gente fica, eu falo assim, descompreensão, né? Porque às vezes a gente está com um problema, a gente fica com a cabeça preocupada, tá? Mas se vocês perceberem, toda preocupação, todo problema tem uma solução. Então, quando a gente está passando por um problema, a gente tem que se concentrar na solução. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão com algum problema, vocês tiram o foco do problema e procuram a solução, e vocês já imaginam uma solução para aquele problema, como já dá uma aliviada. É isso que eu procuro fazer quando eu estou com algum problema. Eu não fico toda hora pensando nele, eu fico, não, tá, tô com um problema X, o que eu posso fazer para resolver? E por incrível que pareça, a ideia vem. E quando vem a solução do problema, a resolução, a forma já, porque a gente cria, né, essa resolução a partir do mental.
Vocês podem começar a perceber que já está uma liberdade, porque vocês já vê, né, uma luz no fim do túnel. Então você sai do foco de ficar se preocupando com o problema e vocês ficam focados com a solução. E isso alivia a nossa mente, alivia nossas emoções. E a gente realmente consegue solucionar o problema, porque a gente está focado na solução. O problema vem, mas a gente não pode ter foco no problema. Foco na solução. O problema está ali, ele existe e a gente vai imaginar uma forma de sair daquela situação, né? Correto? E tem muitas perguntas também que faz com que dá uma quebrada, né? Eu falo assim, que a gente fica remoendo alguns pensamentos, fica chateada, fica triste, e a tristeza acaba levando a ansiedade, levando a depressão, porque é uma bola de neve, tá? Então a gente tem algumas perguntas poderosas que eu quero passar para vocês, né? Que me ajuda muito, eu acho que vai ajudar vocês também. Por exemplo, vocês estão passando por problema ou coisas que vêm se repetindo, né? Coisas que incomodam, vocês podem perguntar, né? O que eu tenho que aprender com isso? Uma pergunta. Então, de repente, eu tô passando por uma situação que tá me deixando desgostosa, uma coisa que eu não gostei, algo que me falaram. Aí eu paro e falo, o que eu tenho que aprender com isso? Então, você já tirou a sua mente do que aquela pessoa falou, daquele sentimento que causou, e você começa a analisar o que eu tenho que aprender. Aí vai diminuindo, né, aquela sensação de raiva, de mágoa da pessoa, quando você faz essa pergunta, porque você deixa de avaliar a pessoa, você deixa de culpar a pessoa e você coloca para você, algo eu tenho que aprender. Experimenta fazer isso, quando a gente passa uma situação que te deixa chateada, que alguém te fala alguma coisa e fala assim, não, mas o que eu tenho que aprender com isso? Né? É para mim. Se eu ouvir, eu tenho que aprender alguma coisa. Qual a solução do problema? Como eu acabei de falar, quando a gente está com alguma preocupação, poxa, qual é a solução? Foca na solução. Né? Nós somos seres criativos, tá? Tudo começa a partir do mental. E a gente cria, né? E se concretiza. Porque aí a gente começa a dar os passos. Bom, para resolver isso, preciso fazer isso daqui. Aí você fica focada no primeiro passo, no segundo, no terceiro. Quando você percebe, já resolveu. E a tensão, ela diminui, tá? Outra é, para onde eu quero ir, né? Para onde eu quero ir? Então, eu tô passando, né, em determinada situação, eu repetindo, né, os meus pensamentos. Aí eu falo assim, puxa vida, eu fico pensando a mesma coisa, mas para onde eu quero ir? O que eu quero para mim? Então, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, o que eu quero pra mim, aí você para e pensa, por que eu continuo pensando dessa forma se não é esse caminho que eu quero? Né? Porque se você quer, se você sabe para onde você quer ir, se você quer caminhar em determinada direção, você começar a perceber que certos pensamentos não condizem com aquilo que você quer. Concorda? Só vai, né, cada vez te deixar mais aprisionado e você não consegue sair do lugar. Outra questão é o que eu estou alimentando, né? Está de encontro com o que eu quero para mim? Onde eu quero chegar? Então a gente sempre fica na contramão, né? A gente quer tantas coisas bacanas, legais, só que a gente não faz por onde. E a gente fica com pensamentos negativos, com crenças limitantes, que não está de encontro com aquilo que a gente realmente quer, tá? Eu sempre que eu falo, focar na solução, focar no que a gente quer. Eu acho que eu vejo muito disso, assim, né? Já me falaram, eu acabo percebendo, né? Nos orientais, né? Diz que eles não focam muito no problema, né? Os chineses, eles focam na solução, né? Eles vivem sempre em prol da onde eles querem chegar. Não ficam reclamando, né? A reclamação é perca de tempo, porque a reclamação é um vício. Vocês podem perceber. Vocês começar a perceber, puxa, estou reclamando. Não vou reclamar. Vou fazer alguma coisa. Porque vocês têm que começar a colocar essas perguntas, mas vai adiantar?
O reclamar vai adiantar resolver, muito pelo contrário, você vai aumentar o problema. Não vai sair do lugar. Então são coisas, né, de anos que a gente vem repetindo que a gente acha que é normal. Eu falo assim, que é igual um carro, né? A gente tem um carro usado, né? Ele anda, né? Mas tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas você tá andando, você tá acostumado, você acha que é normal. Aí de repente você para o carro e fala assim, vou fazer uma renovação, vou trocar o motor, vou deixar ele zerado. Aí quando você pega o carro do mecânico, você fala assim, nossa senhora, como o meu carro tá diferente, eu não sabia que ele poderia ficar melhor, né? Porque a gente tá acostumado sempre com o mesmo, né? E a gente acaba acostumando com o ruim. Já ouviu falar nisso? A gente acaba acostumando com o ruim, né? Pode parar para perceber, né? Como acostumar com a dor. A gente tem que ficar sentindo dor, né? Que tudo, é normal sentir dor, né? Então, eu passo num fisioterapeuta que ele fala assim, não é normal sentir dor, não é normal, né? Então a gente tem que investigar. Então tem muitas crenças, né? Muita desinformação. Por isso que eu falo, o conhecimento, ele liberta a gente, tá? E o ser humano, ele foi feito para se libertar através do pensamento, através da criatividade, né? Senão a gente estaria ainda na idade da pedra, nós não estaríamos aqui, né? Graças aos nossos ancestrais, e hoje nós estamos aqui. E cada um vai contribuindo um pouco. E a gente tem que ser melhor do que os nossos avós, que os nossos pais, os nossos filhos também tem que ser melhor que a gente, tá? Bom, aí podemos perguntar por que quando ouvimos algo que nos incomoda e fere, né? A gente tem que perceber, né? Qual é a questão por detrás, né, que está envolvida. Então, a primeira reação é culpar o outro. Porque ele falou determinada coisa e aquilo te atingiu. Nossa, a culpa foi sua, né? Que eu tava tão bacana, tava tão legal, você me falou isso pra mim, pronto. Mas por que você deixou cair a sua frequência? Porque aquilo que a pessoa falou te incomodou tanto. Aí você começa a perceber que sempre quando tem essa mesma fala, aquilo te incomoda. Então é o momento de você se auto-investigar. O que está acontecendo? Tá? Dá um exemplo assim de um caso que eu achei bem interessante, né? De um rapaz que ele falava assim que ele não suportava atrasos. Aquilo acabava com ele. Então quando a pessoa chegava atrasada, ele culpava a pessoa, né? Ele ficava super irritado, ficava super mal com aquilo. Ele culpava, lógico, a pessoa, porque ele pensava assim, se a pessoa não tivesse chegado no horário que a gente combinou, não estaria assim com essa irritabilidade que vai percorrer durante todo o dia. Mas depois ele começou a se perceber, falou assim, mas a culpa é do outro. Agora todo mundo tem que ficar na minha função, ninguém pode chegar atrasado, que eu me incomodo. Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso ver o porquê que eu não suporto atrasos, né? Porque era uma coisa assim, não era uma coisa normal, né? Que às vezes a gente fica um pouco ansioso, ele ficava muito irritado, aquilo incomodava muito ele. Ele foi, né? Fazer terapia, tudo mais. Aí ele descobriu que isso acontece muito na infância, que quando ele estava na creche, né? Que isso era um trauma que ele tinha, né? Que o trauma é entre o nascimento até os 7 anos. E que a mãe sempre se atrasava na creche, né? E isso ficou no inconsciente, porque a criança, ela registra isso de uma forma diferente, né? Não é que ela entende, depois de adulto, o inconsciente dele revela isso, né? É interessante, isso é um exemplo, né? São vários diagnósticos que a pessoa pode fazer, mas no caso dele, ele descobriu que é porque a mãe dele atrasava todos os dias para pegar ele na creche, né? Eu acho que isso, mesmo inconsciente na criança, causava um certo desconforto. E isso se manifestou na vida adulta. Aí ele vai culpar o outro até pode entender, né? Se você chegar na pessoa e falar assim, olha, não é sua culpa que eu fico tão irritada, é algo comigo que eu ainda não sei identificar, que isso me irrita muito. Então você está se colocando, né? Está se comunicando e colocando o seu sentimento para o outro. Né? O outro pode entender e procurar não se atrasar mais, mas terá outras pessoas também que vai acontecer e você vai estar sempre presa a isso, porque aí a gente perde a nossa liberdade. A
Já perceberam? A gente perde a nossa liberdade porque a gente vai colocar a nossa felicidade, o nosso bem-estar sempre na mão do outro. Sempre na mão do outro. Por mais que você acorde bem, sempre vai ter uma coisinha de Jesus na sua vida que vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Aí você vai ficar o dia inteiro mal-humorado, por isso vai acabar, sabe? Tem que se ligar. Opa, deu aquele baque? Não vou deixar, né, a peteca cair, vamos lá e vamos resolver essa situação, tá? Então a gente tem que se vigiar nisso, porque a gente tá sempre à mercê das energias externas, né? Faz parte, né? Por isso que aí a gente fica preso à mercê sempre do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, do que o outro vai te validar, né? Tem no outro vídeo acho que eu falei sobre autovalidação, sempre esperando que o outro fale alguma coisa que te agrade. Não, gente, não adianta. Tá? É você mesmo que tem que se agradar, você mesmo tem que falar com você mesmo, você mesmo que tem que estar bem com você. Quando você está bem com você, quando você tem um propósito na sua vida, um sentido, qualquer lugar que você estiver, você vai estar bem, né? E você vai prosperar em todos os sentidos na sua vida, tá? Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções através dos nossos pensamentos, né? Não sei se eu falei uma vez que a mente, ela mente pra gente, né? Ela vai sempre como se fosse assim um anjinho, um diabinho, né? A gente tá bem, daqui a pouquinho, puf, vem uma ideia. Então, a gente tem que fazer essas perguntas poderosas. Por que eu tô pensando assim? Isso vai me levar a algum lugar? Aí você desmonta, né? Então, é você que tem que fazer o comando. A gente que tá no comando, na frente de tudo na nossa vida, né? Até do nosso cérebro, a gente que comanda o nosso cérebro, né? Então é a gente que comanda os nossos pensamentos também, né? Por isso que é sempre bom uma boa leitura, é sempre bom procurar coisas que possam nos acrescentar, né? Bons pensamentos, boas conversas, aprender para a gente poder expandir o nosso mental, né? E isso vai refletir no nosso emocional. Refletir no nosso emocional vai mudar a nossa emoção, a forma da gente sentir as coisas e vai também refletir no nosso físico e vai refletir ao nosso redor, tá? Isso é fato, tá? E a gente sempre fala assim que a culpa, né, como eu acabei de falar, é sempre do outro, né? Porque se repete padrões e fica repetindo a mesma coisa, né? Muda, né? É sempre o outro. Gente, não vai mudar o outro, a gente tem que colocar isso na cabeça. Muito pelo contrário, o outro acaba mudando naturalmente, porque a gente muda também. E se o outro também não mudar, gente, fala uma palavrinha, foda-se. Gente, pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra carregar ninguém, né? A gente pode conviver com o outro muito bem, aceitando o outro, o outro como ele é. Lógico que a gente tem que fazer os nossos cortes também, a gente que coloca os limites, né? Porque às vezes o outro, ele tem um enfrentamento porque você abre a porteira, você não coloca limites. Quando você coloca o limite, a outra pessoa também se coloca no lugar, tá? Isso é muito importante. Então não tenha medo, não. Né? Aí mandei mais algumas coisas aqui. Vocês também podem criar perguntas, né? Que resultam em descompreensão. Eu faço em descompreensão, sabe que você tá tenso, de repente você faz perguntas para você mesmo, que aquilo alivia, né? Para mim, alivia. Às vezes eu tô passando por uma situação e falo assim, ai gente, vai resolver? Ficar nervosa, vai resolver? Essas perguntas para mim dá uma calma. Quando eu falo também para mim, sai, o que eu tenho que aprender com isso? Eu mudo meu foco. Por isso que eu falo que são perguntas de descompreensão mental. Ai, gente, tô preocupada, mas o que eu posso fazer para melhorar? A resposta vem. E se a resposta não vir naquele momento, tem que esquecer. Então, não é para agora. Vai resolver eu ficar remoendo? Não vai. Coloca nas mãos de Deus, né? Tenta relaxar, que a resposta, ela virá,
né? Ao contrário, se você ficar remoendo, aí a resposta não vem, tá? Então é isso, gente, né? Então, e uma dica muito importante é o silêncio mental, tá? E o que eu falo, gente, pra mim, quando eu tô muito acelerada, eu paro. E silêncio mental não é só meditar. Às vezes você tá até lavando uma louça. O silêncio mental é aquilo quando você esquece, sabe? Não fica remoendo nada. Realmente volta para si. Volta para você mesmo. Sem questionamento, sem ficar perguntando, sem querer encontrar nada. Isso é o silêncio mental. Foca em você e em mais nada. Como fosse que só existisse apenas você. Né? Se quiser, fecha o olho, respira e esquece. E é um treino, tá? Isso sim faz com que você consiga gerenciar suas emoções e a resposta para aquilo que você quer, ela vem naturalmente. Só que a gente precisa silenciar nossos pensamentos para a gente poder ouvir. Para a gente poder ouvir os nossos guias, ouvir o nosso mentor, porque eles querem falar com a gente, só que nossa mente é muito barulhenta e a gente não vai ouvir. Agora, quando você silencia, vem aquele pensamento tranquilo, aquela voz, você fala, puxa vida, pega essa voz que te deixa mais tranquila, é esse o caminho, e segue, só vai, confia. E tem muitas coisas, pode fazer, tem um livro, que eu não comecei a ler não, mas esse que é muito bom, eu comprei, chama Deixa Ir, né? Tem que deixar. E pensamento é assim, gente, quando a gente faz uma meditação, da mesma forma que vê aquele pensamento que te incomoda, ele vai embora. Já percebeu que às vezes vocês estão bem, de repente vem aquela coisa que quer ficar, não fica remoendo, não fica tentando encontrar uma solução, ficar, sabe, repensando aquilo. Veio, incomodou, daqui a pouco ele vai embora sem questionar. Daqui a pouco passa, esquece. Quanto mais você fica se questionando, mais ele fica preso a você. Isso vai gerar uma emoção, né, de desconforto. Tá ok? Gente, vamos aqui tirar, né, um minutinho pra gente finalizar. Já tá dando 28 minutos. Não gosto de fazer vídeo. Vocês estão, gente, vendo os meus vídeos? Olha que eu não tô postando direto da semana, né? De vez em quando, tá? Então, com esse assunto aqui, eu vou tirar. Vamos ver como vou fazer aqui. Eu vou tirar uma carta relação, né, ao nosso mental, né? Como que a gente deve aliviar nossos pensamentos, né? Qual é o melhor caminho a seguir essa semana pra gente? Vamos lá? Aqui. Essa é a carta do Papa. Lembra que eu falei do conhecimento? Que a melhor coisa é vocês procurarem realmente o conhecimento, coisas que tenha substância, que te sustente, né? Então, ou é numa igreja, ou é num centro espírita, numa umbanda, numa igreja católica, sabe? Tem que procurar o conhecimento. Por isso que eu falo, né? O tarô é incrível, né? O conhecimento liberta, tá? E a carta do Papa fala muito disso, fala de conhecimento, de você procurar, né? Procurar um norte, procurar um local, né? Algo que possa suprir essa fome de conhecimento, né? Através de um curso. Não estou falando só do lado espiritual. Quando eu falo do conhecimento, é procurar algo que vocês gostariam de aprender, tá? É através de um curso livre, né? Ou quem já fez uma faculdade, quer fazer uma pós, né? Fala, mas o que eu vou fazer com esse curso? Gente, sabe, tem tantos cursos hoje pela internet,
né? Que abre o nosso mental, algo que vocês gostem, que você, puxa, eu gostaria tanto de aprender tal coisa. Procura, vai. Ah, eu quero aprender sobre ervas, né? Eu quero aprender mais sobre o tarô, quero aprender sobre medicina tradicional chinesa, sobre a Ayurveda, né? Sobre tantos assuntos, né? Sobre neurociência. Gente, é uma vasta, né? Eu quero aprender coisas manuais. Nossa, eu tô com uma vontade de aprender a fazer crochê, uma coisa que eu nunca fiz, de fazer uma pintura. Então, isso é a busca do conhecimento, né? Então, a gente tem que estar... O mundo hoje oferece, né? Tá tudo muito mais fácil, porque antes, né? A internet ela pode trazer muitos problemas, né? Quando a gente não sabe usar, só que ao mesmo tempo nos deu uma liberdade, né? Que antes você queria um curso, até mesmo você tinha que ir na biblioteca, pegar o livro, e às vezes não era aquele livro. Hoje não, até com IA, né? A gente fala às vezes, de repente, eu quero um livro que fale sobre determinadas coisas, aí já sai o nome do livro, do autor, né? Já entra lá na Amazon, já vê o livro que você quer, compra o livro. Gente, tem muita coisa, mas a gente fica em casa, né, remoendo pensamentos, ou ficando só lá no Instagram, né, vejo aqueles videozinhos, gente. Não que eu não vejo de vez em quando, às vezes, né, chama a atenção, mas, gente, a gente perde muito tempo. A gente perde muito, muito tempo. A gente fala assim, eu não tenho tempo para ler. A gente não tem tempo para ler, mas tem tempo de ficar no Instagram, no YouTube. Pode perceber. O tempo ele passa muito rápido. A gente tem que gerenciar o nosso tempo. Eu me percebo, porque às vezes eu chego do trabalho, eu sento. Gente, se eu sentar e começar a ver o Instagram, meu Deus do céu, quando eu vejo já passou meia hora. Aí eu falo, puxa vida, hoje eu não li uma página de um livro, mas era aquele momento, a gente tem que saber se organizar. Então, gente, essa semana aqui vocês procurem, tá? Pensar, tá? A gente precisa cuidar do nosso mental. E para cuidar do nosso mental, a gente tem que procurar o conhecimento, a gente tem que exercitar a nossa mente, tá? Não pode ficar estagnada, a gente tem que procurar o novo, a gente tem que aprender coisas novas, tá? E o conhecimento ele é ilimitado e hoje a gente tem acesso, tá? Então pensa nisso, né? Pense em fazer um curso, pense em vai comprar um livro, né? Ou frequentar algum lugar que vocês acham que vai trazer realmente um alimento para sua alma, tá? Que a gente precisa mesmo. Como aqui nesse momento. Eu acho que a partir do momento que vocês estão aqui nesse grupo e vocês assistirem esse vídeo, né? Vocês estão à procura de algo, né? E é algo que nesse momento eu posso estar ofertando para vocês. E isso eu me sinto muito feliz. Porque o que eu passo para vocês é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu me desafio a viver no meu dia a dia, né? A gente escorrega, a gente erra, mas é algo que eu sempre estou procurando, né? Sempre estou procurando novos conhecimentos, aprender coisas novas, né? E é isso, tá bom? Então fica o recadinho, né? No último vídeo falei sobre autovalidação. Então aqui fica uma reflexão sobre o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento ele pode levar a gente para lugares imagináveis, tá? E a gente consegue sim, né? Gerenciar melhor as nossas emoções e ser muito mais felizes, tá ok? Então, gente, obrigada. E vou encerrar por aqui e a gente fica na próxima semana. E deixa eu ver aqui se dá pra gente ouvir, fazer o fechamento aqui com uma musiquinha, né? Deixa eu sambar um pouquinho, dançar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, eu tô imaginando aqui no meu tablet aqui, ó. A gente aprende, né, gente? A gente aprende aqui.
Deixa eu ver. Ah, tá tocando? Deixa eu ver. Sei lá por que não tá tocando mais a musiquinha. Ah lá. Legal. Então, gente, vamos dançar, vamos cantar, vamos ser felizes. Né? A vida tá aqui que é pra ser vivida. Não. Pois presta atenção nessa letra. É do Chico Buarque essa letra. Presta atenção. Muito legal. Fiquem com Deus. Deus dá. Não vou duvidar.